Hoje o Tesouro Selic está rendendo 13,65% ao ano e os tesouros pré-fixados estão na casa ali dos 11% ao ano. E se você investe há mais tempo no Tesouro Direto, sabe que esse é um cenário um tanto quanto incomum. Não é tão normal, pelo menos nos últimos anos, nos últimos meses, a gente vê um cenário de Tesouro Selic tendo uma rentabilidade maior do que a rentabilidade do Tesouro pré-fixado. Mas por que isso está acontecendo? Por que o Tesouro Selic está rendendo mais do que o Tesouro pré-fixado? E mais, qual que eu devo investir no cenário atual? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e olha, eu já vou direto ao ponto nesse assunto, mas antes, deixa seu like aí, vai ajudar demais a gente. Como que funciona a rentabilidade do Tesouro Selic? Depois eu vou explicar a rentabilidade do Tesouro pré-fixado e explicar o porquê que esse cenário está acontecendo. Basicamente, o Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic over, a taxa Selic diária ali todos os dias. Taxa Selic diária todos os dias é foda, né? Mas como assim? Existem duas taxas Selic, né? Existe a taxa Selic over e a taxa Selic meta. A taxa Selic meta é a meta da taxa Selic estipulada pelo Banco Central, pelo Copom, Conselho de Política Monetária, que a cada 45 dias faz a reunião do Copom ali para definir qual que vai ser a taxa Selic meta pelos próximos 45 dias. Então, 8 vezes no ano acontece essa reunião, eles vão definindo ali qual que vai ser a taxa Selic meta. E existe também a taxa Selic over. Over vem de overnight, a taxa diária de um dia para o outro, atravessando a noite de um dia para o outro, que é basicamente a média ponderada das taxas dos empréstimos interbancários que são lastreadas em títulos públicos. Como assim? Basicamente, todos os dias os bancos emprestam dinheiro entre si, pegam dinheiro emprestado e eles dão como garantia nesses empréstimos títulos públicos federais. E aí a taxa média cobrada em todos esses empréstimos diários interbancários é o que a gente chama de taxa Selic over. E normalmente a taxa over vai estar 0,10 pontos percentuais abaixo da meta. Então, por exemplo, se hoje a nossa taxa Selic meta está em 13,75% ao ano, a nossa taxa Selic over vai estar em 13,65%, que é o que de fato vai render o título do Tesouro Selic. E obviamente isso vai render enquanto essa taxa de 13,75% da meta estiver vigente. Na próxima reunião do Copom, se isso mudar, a rentabilidade acumulada até então vai ser preservada e a partir daquele momento o Tesouro Selic vai render aquela nova taxa determinada pelo Banco Central. E como que funciona agora a rentabilidade do Tesouro pré-fixado? Você já sabe que é uma taxa pré-fixada no momento que você compra, você já sabe exatamente quanto que vai render até o vencimento, já sabe quanto que vai resgatar, mas como que é definida aquela taxa? Por exemplo, hoje a gente está aqui no Tesouro Pré-fixado 2025 com uma rentabilidade anual de 11,74%. Quem define esse 11,74%? Por que é essa taxa que está lá e não, por exemplo, 12,05%? Como que funciona isso? Para te explicar, eu preciso explicar um conceito que se chama curva de juros. A curva de juros é uma curva, é um gráfico que a gente vai plotar lá no eixo X o tempo a cada vencimento, por exemplo, 2023, 2024, 2025, todos os meses do ano, e no eixo Y a gente vai colocar qual que é a taxa de juros média precificada pelo mercado. Então, por exemplo, existem contratos futuros negociados na Bolsa de Valores de taxa de juros, do DI futuro. O mercado negocia todos os dias quanto que vai ser a taxa futura do DI para cada um desses vencimentos. Então, por exemplo, ele acha que lá no vencimento de 2025, a taxa Selic média acumulada até lá, o DI médio acumulado até lá, vai ser próximo de 11,74% ao ano. Ou seja, a gente vai somar toda a rentabilidade, caso você investisse, por exemplo, no 100% do CDI ou na Selic over, de hoje até o vencimento ali em janeiro de 2025, por exemplo, e a média dessa taxa anualizada é o DI futuro daquele vencimento específico. Então a gente vai fazer isso para todos os vencimentos e quando a gente pega todos esses valores e plota num gráfico, vai ficar mais ou menos assim. Então essa é a curva de juros que a gente tem nesse determinado momento. E aí, basicamente, o Tesouro pré-fixado vai render exatamente a expectativa do mercado para a taxa Selic até a data daquele vencimento. E por que vai render bem próximo daquela expectativa? Basicamente porque se o Tesouro pré-fixado estiver pagando uma taxa muito acima do que o mercado espera para a taxa Selic até o vencimento, todo mundo vai querer comprar pré-fixado. Então a demanda por pré-fixado vai ser muito elevada e ninguém vai querer comprar Tesouro Selic, por exemplo. Mas se acontece o contrário, se a taxa está muito abaixo do que o mercado espera para o Tesouro Selic, é só comprar o Tesouro Selic que você vai ter uma rentabilidade até o vencimento que vai ser muito maior caso você tivesse comprado o pré-fixado. Então, acontece ali uma taxa de equilíbrio. O governo sempre vai emitir os títulos considerando a média da taxa esperada até aquele vencimento. Obviamente, isso pode ter uma pequena variação ali a cada dia, mas sempre vai estar muito próximo daquela meta. Mas é muito para regular essa oferta e demanda. E agora, para responder direto ao ponto aqui, em uma frase, por exemplo, qual que é a pergunta que a gente fez lá no início, né? Por que o Tesouro Selic está rendendo mais do que o Tesouro pré-fixado? E depois de explicar isso tudo que eu já falei, fica muito
claro para você. Basicamente, a expectativa do mercado para a taxa Selic de hoje até o vencimento é maior do que a taxa Selic vigente no momento que a gente está gravando esse vídeo. Hoje, a taxa Selic está em 13,75% ao ano e o mercado espera que até o vencimento de 2025, janeiro de 2025, a taxa Selic média acumulada até lá vai ser de 11,74%. Isso significa então que esse é o melhor momento para comprar o Tesouro Selic e não comprar o Tesouro Prefixado? Não, porque essa taxa do Tesouro Prefixado já está considerando que você vai ter uma rentabilidade no Tesouro Selic, por exemplo, de 13,65% ao ano durante um determinado período. Essa taxa pode ficar acima do prefixado durante alguns meses, pode cair em determinado período, mas na média vai chegar lá no vencimento com essa taxa. Então, qual que a gente vai comprar, né? Isso tudo vai depender da sua opinião em relação ao futuro da economia. Se você acha que a taxa Selic acumulada vai ser maior do que a gente tem no Tesouro Prefixado, faz sentido você comprar pós-fixado, compra Tesouro Selic. Se você acha que a taxa do Tesouro Prefixado vai ser maior do que a taxa acumulada até o vencimento, no caso do Tesouro Selic, aí você compra pré-fixado. E para você que chegou até o final, vou dar a minha opinião aqui também, mas antes, comenta aqui embaixo, hashtag Tesouro Direto. Quero saber quem chegou até o final. Esse vai ser o nosso código de hoje, então deixa aqui nos comentários Tesouro Direto que eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que no momento atual que eu gravo esse vídeo, ainda não está claro o que vai acontecer nos próximos meses, por exemplo. Existem alguns riscos que talvez não estejam tão precificados assim. Na última reunião do Copom, o Banco Central escreveu lá algumas coisinhas que eu até gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição para você entender um pouquinho melhor, mas escreveu algumas coisas que ele pareceu um pouco otimista demais, talvez por conta de ano de eleições e tudo mais, e pode ser que esse ciclo de alta da taxa Selic não tenha acabado, pode ser que aconteça um novo ciclo de alta no ano que vem, então o cenário ainda está muito nebuloso, a gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que faz mais sentido a gente comprar Tesouro Prefixado no momento que a gente tiver um pouco mais de certeza do que vai acontecer com a taxa Selic e com a curva de juros para cada um dos vencimentos. Ou seja, o Tesouro Prefixado é bom da gente comprar no momento de queda da taxa Selic, no momento de fechamento da curva de juros. Ou seja, a expectativa do mercado para cada um dos vencimentos vai diminuindo essa taxa ao longo do tempo. Por isso, hoje eu prefiro estar um pouco mais posicionado em pós-fixados e esperar um pouco esse cenário clarear para aí sim começar a comprar pré-fixados ou até mesmo continuar nos pós-fixados caso a gente tenha um outro ciclo de alta da taxa Selic também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.